Obrigado, amado. O lugar das primeiras coisas. Hoje, queria compartilhar com você uma avaliação da nossa vida passageira que nós vivemos hoje, com base nesse texto de Apocalipse 21, 4 e 5. A última vez que eu estava terminando de ler o Novo Testamento, quando eu cheguei nesse ponto, o Senhor falou comigo essa palavra que eu vou compartilhar com você agora. No verso 4, aliás, eu quero ler da seguinte maneira, eu quero ler o verso 5 primeiro, e depois ler o verso 4, tá? E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E se você parar um pouquinho para pensar, por que que Deus tem que fazer as coisas de novo? Aí, eis que faço novas todas as coisas. Essa expressão, ela me prendeu ali, certo? E ele termina o verso dizendo, pedindo para escrever aquilo, porque era algo que ele queria que deixasse marcado, e ele disse, acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso é, o Senhor faz questão de que João guarde bem escrito essa frase, eu faço novas todas as coisas. Aí eu indo para o verso 4, voltando no texto, ele diz, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E nesse momento, quando você começa a ler o verso 4, Deus está lidando com as segundas coisas. Eu queria, já deixando no quadro, essa ideia de que eu vou estar lidando com duas coisas. As primeiras coisas, tá? Porque se ele está se referindo às primeiras coisas, é porque existem as segundas coisas. As segundas coisas. Então, hoje nós vamos avaliar a nossa vida mediante essas duas perspectivas. A perspectiva das primeiras coisas e a perspectiva das segundas coisas. Porque o Eterno, ele fez questão de, nesse texto, dizer para João, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, eu estou fazendo novas todas as coisas. Isso é, eu estou colocando um fim nas primeiras coisas e estou começando as segundas. Ele não falaria das primeiras, ele não evidenciaria as primeiras se ele não tivesse a intenção de estar fazendo as segundas. Como é que ele iria eliminar as primeiras coisas? Como é que ele iria fazer novas as coisas? Sendo que, implicativamente, ele teria que cancelar, ele teria que encerrar as primeiras coisas para poder estabelecer as segundas. Quando ele declara, eu faço novas todas as coisas, ele está cancelando as primeiras para poder estabelecer as segundas. E no versículo 4, ele está dizendo, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, e ele já está se referindo às segundas coisas, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas são passadas. Aqui há algo bem definido do Senhor, há algo muito importante do Senhor para nós. Ei, eis que faço novas todas as coisas. By the way, eu estou cancelando as primeiras. By the way, eu estou cancelando as primeiras. E o que eu queria meditar com os irmãos nessa noite é como nós vivemos no lugar das primeiras coisas, que é onde nós estamos agora. Todos os nossos testes estão só nas primeiras. Todas as nossas lutas e dificuldades e tentações e situações às quais Deus nos submeteu, elas estão aqui. E quando Ele chega e fala para nós, se preocupa não, estou cancelando isso aqui. Estou passando isso aqui, ó. Porque as primeiras coisas são passadas. Só vai chegar um momento em que o Senhor, eu cumpri o que eu falei que eu ia passar as primeiras coisas, elas já passaram, e agora só vai estar valendo isso aqui. Existem várias coisas importantes para a gente localizar em nossa perspectiva, quando comparamos essas duas fases prometidas pelo Senhor na sua palavra. É claro que nessa noite eu vou explorar com os irmãos
vários pensamentos sobre as primeiras coisas, como nós encararmos as primeiras coisas, como nós lidarmos com elas e como nós precisamos pedir ao Senhor uma perspectiva realmente. Primeira perspectiva que a gente tem que ter é que essas coisas são apenas as primeiras. Essa é a primeira de todas. Tudo o que a gente está vivendo até agora são apenas as primeiras coisas. Tá? E essa mudança de perspectiva, ela vai trazer uma bênção para nós. Tá? Primeiro que os testes e as provações estão todos aqui. Deus estabeleceu essas primeiras coisas como esse lugar das primeiras coisas é o lugar das falhas. Aqui é onde cabe as falhas. Tá? Aqui não cabe falhas. Ok? Mas aqui elas têm um lugar. Tá? As falhas têm um lugar aqui. Tá? Os erros têm um lugar aqui. Os erros têm o seu lugar. O desperdício tem o seu lugar. As coisas erradas, elas tiveram o seu lugar. Porque eu vou já começar falando o seguinte: o mesmo Deus que prometeu fazer as segundas coisas é o mesmo que fez as primeiras. Ele fez as primeiras. Aliás, não existiria nem primeira, nem segunda, nem terceira, nem zero, nem nada, se ele não tivesse feito. Tudo bem, ele está dizendo que vai fazer passar, mas foi ele que fez. Ele fez as primeiras coisas. Ele fez essas coisas na sua sabedoria, de um modo que não dá para entender. Porque que nessas primeiras coisas, que é a que a gente está vivendo até hoje, é tudo que a gente sabe, ele incluiu as falhas. Ele permitiu que nessas primeiras coisas, anjos falhassem. Anjos falhassem. Quando a gente fala das nossas falhas humanas, não se sinta tão culpado assim, tá? Porque nós não fomos os primeiros. Nós não fomos os primeiros, para começar. E nem foi nós que trouxemos a morte para a terra. Quando nós chegamos, ela já estava aqui. Alguém já tinha quebrado a lei. Alguém já tinha estragado as coisas. Aliás, eles já tinham trazido destruição no planeta. O homem não foi o primeiro a destruir o planeta. Tá? Existe uma série de coisas que aconteceram muito antes de nós chegarmos aqui. Então a gente não precisa assumir a culpa completa de tudo, não. Não estou dizendo que nós não temos culpados. Se nós não fôssemos culpados, não estaríamos sendo julgados. Mas nós já encontramos a falha, já existia antes de nós chegarmos. Falhas e erros não começaram com o ser humano. Quem pode dizer glória a Deus pelo menos por isso? Graças a Deus não começou com a gente. Não começou com nós. A gente continuou, mas não começou com a gente. Right? Só que na sabedoria eterna do Senhor, Ele permitiu isso, que as coisas, essa fase aqui, irmãos, é a fase das coisas incompletas. Deixa eu trazer alguns textos para os irmãos. Um deles que eu vou colocar aqui é 1 Coríntios 13, o versículo 12. E você sabe, esse é o capítulo do amor, mas agora ele não vai se referir ao amor, tá? 1 Coríntios 13, verso 12. Quem encontrar pode me ajudar aí? Você poder ler? No microfone, por favor. Silviana encontrou? 1 13, 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Senhor, o que está de completo aí? Nada? Agora vemos como por espelho. Por que eu não posso ver direto? Porque não é tempo. Agora conheço em parte, mas eu quero saber tudo. Eu não quero parte, mas não é tempo. As primeiras coisas são assim, elas obrigatoriamente são incompletas. Lembra que eu falei um dia, talvez você não vai lembrar, porque tem muito tempo que eu falei, mas tem 2 anos, dentro dos 2 anos e meio, aí eu falei que da regra 80-20. Alguém lembra?
A irmã está lembrando. A regra 80-20 é: você nunca pode esperar da vida 100%. Não tem como a vida aqui nos dar 100% em nada. Então, quando você tem 80%, você tem que levantar as mãos e gritar e dar graças a Deus. E parar de ficar pensando nos 20% que está faltando, porque eles são parte disso aqui. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Eu não gosto desse versículo. Mas é porque eu não gosto dessa parte da vida, mas e daí? Deus não vai mudar só porque eu não gosto. Porque quando eu falo eu não gosto, não é rebelião. É que eu estou querendo isso aqui, mas não chegou ainda. Eu sei que nós vamos chegar lá. Eu sei que você também não gosta. Você também queria as coisas completas. Nas primeiras coisas, as quais Deus prometeu que vai fazer passar, estão as coisas incompletas, as coisas falíveis. Tá? Um dos business que dá muito dinheiro no mundo inteiro é o business de seguro. Né? Tudo tem seguro, porque as coisas são falíveis, as coisas vão dar problemas. O que o Espírito Santo começou a falar comigo na oração é que eu preciso de graça para aprender a viver as primeiras coisas. E às vezes eu estou esperando demais aqui. E as minhas frustrações e muito sofrimento que eu não preciso ter, eu tenho aqui porque eu estou com expectativa além do que o que essa fase pode me dar. Um dos problemas dessa fase são as promessas ocas dessa fase. São as promessas irreais dessa fase. São as esperanças irreais que essa fase na vida nos dão. Por que a gente nasce iludido? Porque a gente nasce pensando que essa vida é tudo. E a gente quer tudo dessa vida. E logo na infância a gente começa a ter as primeiras decepções. Porque a vida é maravilhosa. A vida é... Ninguém jamais vai inventar algo como Deus inventou a vida. Ninguém jamais vai inventar nada mais precioso do que a vida. Ela é tão cativante. Eu não sei se alguém já assistiu aquele filme Joe Black. Joe Black. É um filme com o Anthony Hopkins e o Brad Pitt. E no filme o Brad Pitt é a morte. E ele vem buscar o Anthony Hopkins, que está com 60 anos e ele vai morrer. E ele fica adiando, porque ele não quer ir. Quem de nós quer ir? Então tem um momento da cena que ele está fazendo o aniversário dele e está soltando fogos, porque ele é um grande industrial, um grande CEO, etc. E aí ele está admirando aquele aniversário e o Joe Black, que é a morte, vira para ele e fala assim: é difícil de largar a vida, não é? É difícil de let go, porque ela é maravilhosa. Então, assim, a gente entrou aqui com um monte de esperanças que, na verdade, só estão aqui. E a dificuldade de Deus é dizer para nós: isso são apenas as primeiras coisas. Você não pode depositar tanta esperança aqui, você não pode esperar tanto daqui. Você tem que ter, no mínimo, a sabedoria da regra 80-20. Tá? Espere o máximo que a vida possa te dar, que um casamento possa te dar, que uma igreja possa te dar, que um ministério possa te dar, que qualquer coisa possa te dar. Se você esperar muito, espere 80. E se você tiver 50, já vai agradecendo, porque tipo assim, a gente realmente tem demais. A gente tem demais em uma vida que poderia a gente não ter nada. O lado das primeiras coisas não é o lado das respostas, tá? Não é o lado do entendimento. É o lado das incongruências na nossa vida, é o lado da surdez, é o lado da cegueira, é o lado do engano, da incapacidade, das perdas. Por favor, caminhe comigo essa noite, caminhe comigo aqui, porque a segunda coisa que eu quero dizer sobre as primeiras coisas é que, presta atenção no que eu vou dizer agora, Deus desafiou a nós e a si mesmo com as dificuldades das primeiras coisas. Presta atenção, Deus desafiou a nós, mas desafiou a si mesmo. Não é só nós que enfrentamos os problemas das primeiras coisas, Deus também. Deus também. Alguém abra comigo aí em Isaías, num texto que o Espírito Santo acabou de me lembrar, que é Isaías 63, o versículo 9. Eu queria que você verificasse o que Deus fala em Isaías 63, o versículo 9. Quando Deus nos desafiou com as primeiras coisas, Ele desafiou a si mesmo também. A si mesmo Ele se desafiou. Isaías 63, 9.
Preste atenção nessa palavra, nessa tradução. Não sei como é que está a sua versão, mas na minha está assim: em toda angústia deles. Deles quem? O povo de Deus, tá? Em toda angústia deles, foi ele angustiado. Come on. E o anjo da sua presença os salvou. Ok? No seu amor e na sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os carregou todos os dias da antiguidade. Em toda angústia deles, ele foi angustiado. Eu queria que você pensasse comigo um minutinho aqui agora, por favor, não se distraísse. Existe uma música que eu gosto de ouvir, eu gosto de cantar ela, gosto mais de ouvir, mas ela é uma música em inglês, que o nome da música é It Wasn't Easy, but it was worth it. Não foi fácil, mas valeu a pena. É uma música cantada pela... Na hora que eu lembrar o nome dela, eu falo. Vou ficar procurando. E na música, Jesus está cantando, Jesus está falando da música. Não foi fácil eu ir para a cruz por você, mas eu fui. E na música ela diz assim: não pense você que eu não sofri nenhuma das dores, porque eu sofri todas as dores. Porque tem gente que pensa que Jesus, porque era Deus, ele foi na cruz e não sentiu a dor. Não, ele sentiu todas as dores. Em toda angústia deles, ele foi angustiado. Alguém está passando alguma situação? Lógico que todo mundo está passando situação. Outro passando outra. Queria que você soubesse que Deus desafiou você com essa situação, mas ele desafiou a si mesmo. Deixa eu te dar um outro lado desse entendimento. Deus desafiou a sua paciência quando estabeleceu que as primeiras coisas haveria falha. Ele desafiou a si mesmo na longanimidade. Deus tolera o pecado do homem porque ele decidiu tolerar. Deus escolheu a fase das coisas falhas para tolerar. Você pode imaginar como Deus exerce a sua longanimidade ao tolerar o pecado do mundo, ao tolerar o mundo. Deus exerce a sua longanimidade, ele desafiou ser paciente com o mundo. Aquilo que Deus exige de nós, ele exige dele mesmo. Quando Deus exige que nós perdoemos as falhas dos outros, ele exige isso dele mesmo. Ele não exige de nós o que ele não exige dele mesmo. Quando Deus exige longanimidade de nós, ele exige dele mesmo. Quando Deus exige graça para superar as situações hoje, ele exige dele mesmo. Eu queria que você soubesse que Deus sabe das dificuldades das primeiras coisas. Ele caminha com a gente dentro delas. Ele lida com atrasos, e nós também. Ele lida com adiamentos das coisas. Você tem que adiar as coisas que você queria que acontecesse agora. Deus também tem que adiar. Deus tem que ficar adiando tantas coisas. Você já pensou quantas coisas Deus tem que adiar? Nossa libertação, nossa cura, isso e aquilo, porque não está na hora. Ele queria que o sofrimento parasse, mas ele tem que adiar também. Deus caminha nos mesmos sapatos que nós caminhamos. Alguém precisa ter uma revelação essa noite do quanto Deus sofre junto com a gente aqui. O anjo, em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Deus estava falando comigo, eu caminho no mesmo caminho que você, eu lido com o mal, da mesma forma que você lida, tá? Eu lido com seres humanos que são independentes, sabe? Deus está testando a si mesmo e testando a nós, nessa fase aqui. Essa fase não é só a fase das falhas, é a fase dos testes. Não haverá testes aqui, pelo menos não há indicação bíblica de que no céu as pessoas serão testadas. Não há, nunca encontrei um versículo na Bíblia. Mas os testes são aqui, todos serão testados aqui. Anjos foram testados e falharam, seres humanos foram testados e falharam, e vários passaram no teste também. Nessa fase dos testes, até a natureza está sendo testada, e eu queria levar você agora e pedir para você abrir em Romanos 8. Nós vamos passar em alguns versículos, a começar do verso 19. Romanos 8, 19 em diante. A própria criação está sendo testada, porque essa é uma fase de teste.
Sou Romanos 8, verso 19, porque a criação aguarda com ardente expectativa as segundas coisas. Não está escrito aqui as segundas coisas, mas está escrito a revelação dos filhos de Deus. A criação está aguardando, ela está presa na primeira fase, aqui nas testes, mas ela está desejando a segunda, por isso que ela está gemendo. Então, verso 20, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação está sujeita, verso 21, na esperança de que também a própria criação será liberta. Você pode imaginar a criação aqui na primeira fase, eu estou falando das montanhas, dos rios, da camada de ozônio, do planeta e de tudo mais, a criação, os animais, a floresta, tudo está com uma esperança das segundas coisas. Está dizendo aqui, a criação, versículo 21, ela tem a esperança de que ela será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Eu não acho que a gente entende exatamente o que esse versículo quer dizer. Esse versículo a criação está gemendo e sofrendo, como nós também. Deus incluiu todo mundo aqui nas primeiras coisas, a criação está gemendo, porque Deus, ele fez essa fase, parece que ele fez as primeiras coisas para gerar em nós e na criação o gemido pelas segundas coisas. O gemido que a criação tem, qual é? A revelação dos filhos de Deus, o gemido que a criação tem, qual é? Que as segundas coisas venham. Me parece que Deus não quis estabelecer as segundas coisas de uma vez, as coisas permanentes de uma vez. Ele falou, não, passa aqui na primeira, passa aqui primeiro, vamos ver como é que você reage. Se você deseja a segunda, se você vai gemer o suficiente pela segunda, se você vai tolerar o que eu tolerei, se você vai passar pelo que eu passei, se você vai vencer o que eu venci, se você vai exercer a longanimidade que eu exerci, a paciência, o perdão, se você vai desapegar das coisas como eu tive que desapegar aqui, se você vai passar nos testes que eu passei, se você vai desejar as segundas coisas o suficiente. Eu vejo assim. Você acha que tem lógica o que eu estou falando? Não precisa concordar só porque eu estou falando, não, mas eu penso que é assim. O versículo 22, sabemos que toda a criação geme. Aí no verso 23 ele diz, não só a criação, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que é isso? As segundas coisas. Somente aqui o nosso corpo será glorificado, somente aqui a nossa adoção será completa. Nessa noite, nós queremos tirar o nosso olhar das aflições desse momento presente. De acordo com Paulo, são aflições passageiras, tá? Que as aflições do tempo presente, aliás, está aqui no mesmo capítulo que a gente está olhando, se você olhar para o versículo 18, Paulo diz, tenho por mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E Paulo, o Espírito Santo quer que a gente olhe para isso agora. Semana passada, aliás, antes de eu conhecer vocês, há 3 anos atrás, vocês estavam sofrendo. Não sei que problemas vocês sofreram, mas antes de vocês me conhecerem, vocês estavam sofrendo. Há 1 ano atrás, eu conheci vocês, ou 2 anos e meio, vocês continuavam sofrendo. Hoje, vocês continuam sofrendo. E eu estou no mesmo barco que vocês. Todos nós estamos sofrendo. Todos nós continuamos gemendo. Nós estamos aqui, nossos questionamentos, nossas orações, nossas esperanças. E Deus está dizendo, isso são leves e momentâneas tribulações da primeira fase. Eu vou encerrar as primeiras coisas. Eu vou encerrar essa fase, eu vou botar um ponto final. Tem dia marcado, tem dia e hora marcado. Yes, é isso mesmo, é hora de glorificar, dizer para Deus, nosso sofrimento vai terminar. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, porque as primeiras coisas são passadas. E ele falou assim, escreve, porque o que eu estou falando é fiel e verdadeiro. Eu vou passar essa fase. Sou louvado seja. Louvado seja o Senhor, que vai passar essa fase. Sabe, você não vai ter que falar mais de problemas.
Não vamos mais falar dos problemas. Daqui a 1 milhão de anos, quando a gente estiver lá, não sei em que esquina você vai me encontrar lá, ou a gente vai conversar e você não vai falar de problemas. Você pode imaginar os assuntos que a gente vai conversar? Eu não posso imaginar, mas só sei que vai ser coisa boa. Eu não sei por que planetas você andou, talvez você pode me falar por que galáxias você andou aí nos últimos 100 mil anos. Que conhecimentos você adquiriu. Mas os assuntos serão outros. A gente vai lembrar dessa fase, a gente não vai apagar ela da nossa mente, mas a gente vai dar graças a Deus que a gente venceu as primeiras coisas. Show, a palavra minha e do Senhor e do Espírito Santo para você hoje à noite é: vença as primeiras coisas. Vença as primeiras coisas. Receba a graça de Deus nesse dia 10 de julho. Mais um pouco de graça. Supere o que você está passando. Supere as pequenas desilusões dessa vida. Como essa vida não tem grandes promessas, as desilusões terminam sendo pequenas também. Por maiores que você pense que elas sejam, elas são pequenas. Porque elas não são... Paulo fala, leves e momentâneas. Então, por mais que elas sejam terríveis aqui, elas continuam sendo pequenas. Tá? Grandes mesmo serão as coisas que a gente vai receber aqui. Vou citar uma delas, de passagem. A Bíblia fala de uma pedrinha branca. Nunca consegui discernir o que ela significa em Apocalipse, mas o que vencer receberá uma pedrinha branca. Tá, eu não sei onde que a gente vai colocar essa pedrinha, mas não vai ser uma coisa qualquer. Receber uma pedrinha branca no céu, com um nome escrito que só o que recebe sabe. Come on. Uma identidade que só você vai saber. Right? E quem vencer será estabelecido como coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. Come on, come on. E o que vencer, vou lhe dar do maná escondido. Right? Vou lhe dar do maná escondido. Deus escondeu para nós esse maná. Esse aqui eu guardei para vocês. Come on. So, o nosso futuro é muito brilhante. E hoje nós queremos tirar um pouquinho dos olhos dos pequenos sofrimentos passageiros dessa vida e colocá-los no céu, porque essa palavra é real e verdadeira. Escreve essas coisas, porque as primeiras coisas são passadas. Todo esse gemer da criação e esse gemer nosso tem um propósito de Deus, fazer a gente desejar, transportar o olhar, transportar a perspectiva para as segundas coisas. Tá? Eu sei que Deus trouxe à existência as primeiras coisas para serem enfrentadas. Deus gerou essa fase para ser enfrentada. Deus gerou essa fase para ser tolerada. Como eu disse, tem problemas aqui que Deus nunca vai resolver, porque o propósito dele era que fossem tolerados. Deus quer que a gente tolere algumas coisas. Quem crê nisso? Que Deus quer que a gente tolere algumas coisas? Bom, se você nunca viu essa palavra no Novo Testamento, tem uma palavra em Colossenses que fala assim: suportai-vos e tolerai-vos uns aos outros. Tá? É um privilégio tolerar aqui, porque lá no céu ninguém vai tolerar ninguém, porque não vai precisar. Sabe, uma das coisas boas do céu é que não vai ter gente difícil no céu para a gente lidar. Todos vão ser nice. Não vai ter carrapicho nas ovelhas, não vai ter... Você pode imaginar isso? Todas as pessoas com quem a gente vai se relacionar, elas vão estar tão satisfeitas e felizes em si mesmas, que elas não teriam nenhuma razão para se ofender e nem para ofender ninguém. Elas saberão respeitar a individualidade, elas saberão confirmar a identidade de cada um, elas vão se alegrar na nossa identidade. Olha, brother, não dá para imaginar isso. Não dá para imaginar aqui. Right? Viver num mundo de pessoas felizes. Essa primeira fase é uma fase onde as coisas precisam ser superadas, tá? Onde Deus está gerando vencedores, tá? Porque é nas primeiras coisas que você passa por elas. Só que tem uma coisa: Deus prometeu encerrar essa fase. E eu vou voltar para o meu texto original, ler o versículo 5 de Apocalipse 21 novamente. O texto diz: e o que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas.
E o verso 4 ele diz: porque já as primeiras coisas são passadas. Deus não deixará passar as segundas coisas, porque elas serão eternas. Tá, agora eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas aqui. Um dos textos que eu vou colocar aqui é Daniel capítulo 7. Eu vou ler com você o versículo 18 e depois o verso 27. Aliás, se alguém achar, pode ler Daniel capítulo 7, o verso 18. Depois o verso 27. Quem achou? Daniel 7, 18, verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Uau, eu gosto desse texto demais, porque as palavras dele valem a pena ser lidas devagar, meditadas. Veja só. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. E o verso termina: sim, para todo sempre. 27. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu. Ei, o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu. Será que ele está falando de outros planetas e galáxias? Ei, o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Essas são as segundas coisas que estão preparadas para nós. Deixa-me falar alguma coisa aqui. Nas primeiras coisas, o diabo nos atormentou. O diabo nos atormentou. Ele fez isso ou não? Ele nos atormentou temporariamente. O diabo nos atormentou temporariamente. Só que nas segundas coisas, nós vamos reinar eternamente e ele será atormentado eternamente. A mesa vai virar. Eu vou ler Apocalipse 20, versículo 10. O grande atormentador da nossa vida, o grande perseguidor da nossa alma, aquele que nos atormentou temporariamente, porque ele só tem os poucos anos da nossa vida para nos atormentar. Mas no versículo 10 de Apocalipse 20, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Se o inimigo me perturbar e me perseguir por todos os anos da minha vida, ainda será uma perseguição temporária. Não vai poder fazer isso mais de 100 anos. Não vai poder fazer isso mais de 80, 90, 100 anos no máximo. Porém, o tormento dele vai ser eterno. E a nossa prazer, a nossa vitória será eterna. Amados, eu quero enfatizar as realidades bíblicas que estão nos esperando. Eu queria pular rapidamente, só porque o Espírito Santo, enquanto eu falo, ele me traz textos que eu não estava pensando. 1 Coríntios capítulo 15. Ou é o segundo? Primeira. Essas palavras merecem ser faladas sempre,
e voltar nelas. 1 Coríntios 15, versículo 50. Irmãos, digo que carne e sangue não hão de herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vemos um mistério, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Alguém pode dizer comigo, todos seremos transformados? O irmão fraco que está aqui será transformado, o irmão forte que está aqui será transformado, o irmão que ora muito será transformado, o irmão que ora pouco será transformado. Irmãos, todos seremos transformados, ok? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, aleluia. Eu queria parar um minutinho aqui. A trombeta soará. Quem se lembra da queda dos muros de Jericó? Eu gosto de pensar na derrubada dos muros de Jericó, porque aconteceu uma coisa 6 dias que só Deus fazia. Quem pode me dizer o que é? Como eu contei para o Douglas, ele já sabe. Só Deus fazia nos 6 dias que eles rodeavam Jericó. Qual era uma coisa que só Deus fazia e o povo não fazia? Eu vou falar o que o povo fazia, só para você tirar do caminho. Deus mandou o povo rodear a cidade. Se caminhar, eles podiam caminhar. O que eles não podiam fazer? Tá. O que só Deus fazia, enquanto o povo não fazia? Só ele falava. Como que ele falava naquelas voltas? De que forma ele falava? Não, mas Deus falava, havia um som. Qual era o som que Deus produzia? As trombetas dos sacerdotes. Deus falava nas trombetas dos sacerdotes. E sabe o que Deus falava? Jericó, vou te derrubar. Jericó, vou te derrubar. Só Deus que está falando. No mundo espiritual ele estava falando com os demônios de Jericó, com os principados de Jericó. Daqui a 6 dias vocês vão cair, quem vai derrubar sou eu. O povo está calado, o povo não está falando nada, o povo só está acompanhando a Deus. Mas a trombeta de Deus estava dizendo, vou te derrubar, vou te derrubar, vou te derrubar. E Deus falou para o povo, deixa eu falar 6 dias, vocês não falam nada. Agora no 7º dia, depois que vocês rodearem 7 vezes, aí vocês falam junto comigo. Gente, que fantástico. Aí é a hora de vocês gritarem. Presta atenção que a trombeta está aqui de novo. Num abrir e fechar de olhos, ao som da última. Por que a última? Porque várias trombetas já soaram nessa terra. Soou a de Jericó. Soou trombetas em vários lugares, em vários momentos em que Deus fez suas guerras. Mas essa soou as trombetas dos 6 anjos que soaram lá no Apocalipse. Mas ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Qual é a expectativa que eu e você devemos ter mediante esse versículo? Ouvir o som da trombeta. Irmão, isso aqui vai ser a coisa que vai ser a maravilha da nossa vida. Eu não sei o que você vai estar fazendo, nem eu, mas talvez você vai estar dirigindo, ou vai estar trabalhando, ou vai estar dormindo. O que quer que a gente esteja fazendo, uma coisa eu sei, nós vamos ouvir o som da trombeta. Gente, que coisa tremenda isso aqui. Vamos parar pensar um pouquinho hoje nisso aqui, tá? Não importa como você foi dormir naquela noite, a última noite da vinda de Jesus, a noite da vinda de Jesus. Não importa que luta você teve naquele dia, ou que vitória você teve naquele dia. Não importa como você foi dormir. Algum momento daquela madrugada, você ouvir o som daquela trombeta, e o seu corpo é transformado debaixo daquela coberta. Se você estiver dormindo, e as cobertas vão ficar lá. Talvez as roupas suas vão ficar lá, igual no filme lá do Nicolas Cage, que as roupas ficam. Eu não sei se vai transformar a roupa que a gente vai estar também. Mas o seu corpo será transformado. Você ouviu o som da trombeta. E agora você está subindo com aquele monte de gente, que você olha ao redor e está todo mundo subindo junto. E você diz no seu espírito naquele momento, realmente se cumpriu o que eu li na palavra, se cumpriu o que Deus havia falado. Eu ouvi o som da trombeta. E aí o verso 53, porque é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isso que é mortal se revista da imortalidade. Isso é necessário. Deus está dizendo, eu vou cancelar as primeiras coisas, eu vou estabelecer as segundas, porque eu preciso acabar com a corrupção. O corpo não vai mais se corromper, a mente não vai mais se corromper. E quando isso acontecer, diz o verso 54, quando isso que é corruptível se revestir
de incorruptibilidade, isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Essa noite é uma noite que eu e você estamos meditando no evento da nossa vida, quando Deus vai cancelar as primeiras coisas e dizer: eu estou terminando estas coisas, elas já são passadas e agora eu estou fazendo novas todas as coisas, estou estabelecendo as segundas coisas na sua vida. O diabo que te perturbou temporariamente, agora vai ser perturbado, vai ser atormentado permanentemente. Quero ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, onde a palavra de Deus fala rapidamente da nossa leve tribulação, onde ela diz as seguintes palavras, 1 Pedro 1, 6, no qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. Presta atenção. Na qual exultais, ainda que por agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. Eu queria convidar você para meditar comigo se você analisou a primeira metade desse ano. Se você fez algum tipo de retrospectiva na sua própria vida, eu não sei se você fez. Eu não sei se você tem alguma forma de fazer recorde do que acontece, pelo menos dos eventos importantes do mês com você. Eu faço. Eu faço um recorde, tipo assim, para começar, eu faço um recorde dos eventos da igreja, né? Eu fiz um recorde do que a gente fez em janeiro. Uma das coisas marcantes do mês de fevereiro foi a nossa escola de paz, tá? Uma coisa que é sempre muito marcante para mim no mês de março é o meu aniversário, a igreja celebra. Uma coisa marcante do mês de abril sempre é o aniversário da igreja. Então, existem coisas marcantes que acontecem no ano. E eu faço um recorde de como foi essas coisas. Mas no meio desses recordes, eu marco os dias em que eu fui muito afligido também. Eu me lembro dos momentos em que eu passei muita aflição, em que eu estava sendo afligido, de uma forma realmente afligido. Eu não sei se você já viu quantas vezes você foi afligido esse ano. Não sei se você nem se lembra, talvez você já até apagou, esqueceu tudo, não sei. Mas eu faço um recorde destas coisas. Tá? Só esse ano eu já passei algumas aflições um pouco difíceis, alguns momentos bem difíceis eu passei esse ano. Eu estou falando mas eu sei que você passou também. Você passou. Você sabe que momentos você foi para o hospital, que momentos você teve crises no casamento ou em outra fase, em outra situação, que momentos você questionou Deus, não teve uma resposta. Essas são essas várias provações, em que esse ano, só em 6 meses, já tiveram várias. E ao olhar para o fim do ano, eu sei que algumas vão se repetir, e esse é só o ano de 24. Ainda tem o 25, ainda tem o 26, ainda tem o 27, e só na década de 30 ainda tem mais 6 anos. Só na década de 30. Porque se Jesus não volta, nós vamos continuar essa batalha, nós vamos continuar combatendo o bom combate. Então são várias provações. Eu queria, by the way, aproveitar esse momento para parabenizar você e eu de termos vencido essas provações. Yes. Eu quero realmente parabenizar. Sabe por quê? Porque você merece ser parabenizado. Vou te falar por quê. Porque lá, eu vou te levar lá no versículo, para te mostrar por quê. No Apocalipse. No Apocalipse. Apocalipse capítulo 7. Queria mostrar a você. Quero mostrar a você aqui no futuro. No Apocalipse 7. Verso 13 até o 17 diz assim: e um dos anciãos me perguntou, quem são essas pessoas aí que estão trajando vestes brancas, compridas? De onde eles vieram? E eu respondi: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: sabe quem são eles? Esses são os que vêm da grande tribulação. E eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.
Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. E quer saber? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Estou falando de mim e de você. Sou parabéns, amados irmãos, por você estar firme na fé. Lembra quando domingo eu levantei antes da pregação e orei pela sua fé? E agradeci a Deus pela sua fé? Porque o Espírito Santo estava falando comigo. Celebra a fé deles. Celebra a fé deles que chegaram até aqui. Lembra da irmã Cristina dando testemunho e falando para ela como ela está enfrentando esse espírito de enfermidade há vários anos, mas ela está vencendo. Lembra dos outros irmãos que deram testemunho? São de batalhas, de vitórias, estão vindo da tribulação, mas eles estão vencendo. Ei, você está vencendo. Come on, gente. Nós somos os vencedores. São poucas pessoas nessa quarta-feira aqui, mas só vencedores. Vencedores pela fé. Não sei que aflições você está passando, só sei de uma coisa: você está passando e vencendo. O que quer que você está passando, você está superando. E está sendo contado no seu recorde, na eternidade. E Deus vai dizer: ele passou por isso, ela passou por isso, eu permiti ele passar por isso, ela chorou isso, ele chorou isso, mas ele superou a dor, ele venceu. Aqui são esses que vêm da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, o Cordeiro os apacentará e os guiará às fontes das águas da vida. A última lição que eu quero falar sobre essa fase das primeiras coisas, eu vou colocar numa palavra aqui, antes de nós orarmos essa noite. E essa aqui é uma das lições mais importantes, tá? Acho que eu vou até colocar de outra cor, para ver se vai facilitar para a gente aqui. É a palavra desapegar. Desapegar. Vou te mostrar a importância dessa palavra na fase das primeiras coisas. Não sei se você já viu uma criança brigando com a outra por causa de um brinquedo. Lógico que já viu. Eu vi isso lá no camping, na piscina, quando uma criança encontra o brinquedo de outra, não é? E nem a criança que é dona quer dar o brinquedo, porque ela não tem essa ideia de desenvolver. E a outra quer o brinquedo da outra, não é? E aqui está a questão do desapego, porque Deus nos deu alguns brinquedos aqui que são temporários. E a gente está sofrendo muito por causa dos brinquedos. A gente está sofrendo muito por causa de pequenas promessas dessa fase. Eu queria que você pensasse, tá? Quanto nós brigamos por pequenos prazeres nessa fase. Quanto nós lutamos por pequenas promessas ou pequenas possibilidades de coisas que são supostas a acontecer aqui e não estão acontecendo direito. Por exemplo, você que gosta daquele arroz bem soltinho, que é uma promessa dessa fase, mas a mulher botou a água demais e o arroz ficou angu. E aí você ficou muito chateado, porque você merece um arroz bem soltinho nessa fase. E aí você começa a derrubar a casa por causa de um arroz que, é só um arroz. A gente faz isso ou não faz? Porque esse lugar de coisas passageiras, ele tem promessas pequenas demais, mas a gente briga por elas. Fala assim, são pequenas, mas a gente não abre mão. Eu quero o meu café no ponto. E eu vou fazer uma briga se ele não vier do jeito que eu gosto. Então eu queria levar você para Colossenses capítulo 2. Eu queria que você olhasse com isso, porque Deus gostaria que nós desapegássemos. Alguém fala comigo só isso, por favor, desapegar. Colossenses 2, Paulo fala essas palavras aqui. Talvez o contexto do texto não é exatamente o que eu estou querendo dizer, mas ele serve como exemplo, tá bom? Então, Colossenses 2, versículo 20, Paulo diz assim: se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, tá? Por que vos sujeitais a ordenanças, como se vivesses no mundo? Aí Paulo diz, coisas como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas hão de perecer pelo uso. Se você fizer uma pausa e perguntar assim, quais coisas que a gente tem que vão perecer pelo uso?
Não, mas esse prato aqui era da minha tataravó. Se você quebrar ele, o casamento não existe mais. Espera aí, essas coisas vão perecer pelo uso. Escuta, diz comigo, perecer pelo uso. Deus já está falando, vai acabar. Porque você vai fazer uma briga por uma coisa que vai acabar. Desapega. Desapega. Você está apenas nas primeiras coisas. Eu não quero que você fique preso, sofrendo, atormentado com coisas que são passageiras, são brinquedos passageiros, são pequenas promessas que precisa desapegar. E Paulo diz assim, elas vão perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais, na verdade, têm alguma aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida, severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Como eu disse, o texto ele não quer dizer exatamente o que eu quero dizer, mas ele é um exemplo de que Paulo está dizendo, para de ficar preso no calendário, para de ficar preso em coisinhas pequenas, para de ficar preso em coisas que vão perecer pelo uso. Eu gostaria de trazer mais um versículo aqui, num contexto diferente, mas que vai trazer a mesma ideia, que é em 1 Coríntios, e o capítulo é... o capítulo 6, capítulo 7 de 1 Coríntios, tá? Capítulo 7, eu quero ler com você o versículo 29 até o 31. E vale tanto a pena que eu vou escrever esse texto aqui. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Alguém diz comigo novamente, por favor, desapegar. Olha só, 1 Coríntios 7, 29. Nisto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Pelo que doravante, os que têm mulher, sejam como se não tivesse. Não consigo. Mas ele está falando. Faz de conta que não é casado. Por que você tem que exigir tanta coisa dela? E se você não tivesse ela, você ia exigir de quem? Ei, quem tem mulher, viva como se não tivesse. Ei, desapega. Vamos continuar lendo o texto. Os que choram, como se não chorassem. Diz a palavra, está chorando por causa de quê? Estou chorando porque... Você vai ver, a razão está aqui, nas coisas passageiras. Ei, o seu choro tem mais valor do que isso que você perdeu. A dor do seu coração. São os que choram como se não chorassem. Vamos seguir. Os que se alegram, os que folgam, os que se alegram, como se não se alegrasse. Está empolgado por causa de quê? Porque aumentou 50 centavos na minha hora. Porque não sei o quê. Ei, isso aí é nada. E lembra de Jesus? Os discípulos voltaram, Senhor, os demônios, a gente mandava embora e saía. Ele falou, não se alegra por isso. Mas Jesus, come on. Você sabia que uma das razões que os discípulos ficaram tão empolgados com a expulsão de demônios, vou falar agora, é porque no Velho Testamento não tem um caso, mostra para mim um caso de expulsão de demônio no Velho Testamento. Não tem recorde no Velho Testamento de expulsar o espírito de nenhuma pessoa, não tem recorde. Quando Jesus chegou na sinagoga e expulsou o demônio do menino, na primeira culto que ele foi, aquilo foi um absurdo, porque nunca se viu tal coisa. Hoje não, hoje está todo mundo acostumado. Então, hoje está todo mundo acostumado de ver. Entendeu? Alto não, já te vi aí, vai saindo. Só que, quando os discípulos voltaram empolgados de que eles estavam expulsando demônios, o Senhor falou para eles, não, vocês têm que se alegrar, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então, os que se alegram com as pequenas coisas daqui,
como se não se alegrasse. Quem está entendendo o que é desapegar? Vamos seguir o texto. Os que compram, rapaz, você não sabe o que eu comprei agora. Você não sabe o que eu comprei no Brasil agora, rapaz. Bom, Deus não está muito preocupado com isso, porque Ele está falando assim, os que compram, como se não comprassem. Eu queria falar aqui com os que não compraram, igual eu. Não está perdendo muita coisa. Tá? Os que não puderam comprar, como eu, está aqui a palavra dizendo, não está perdendo muito. Ah, mas eu não comprei isso, eu não comprei aquilo. Preocupa não, a palavra está dizendo aqui, não comprou, está fine. Alright? Versículo 31. Os que usam deste mundo como se não usassem dele em absoluto, porque a aparência deste mundo passa. Eu queria perguntar, alguma vez você parou nesses 3 versículos e deixou eles chocarem você? Deixou eles diz, a começar os casados, porque a primeira coisa que ele fala, ele já está com os maridos assim de cara. O que tem mulher, faz de conta que não tem. Ah, não dá não, senhor, não dá. Ui, vai ter que dar. Porque qual é o sonho do jovem? Casar. Aí quando ele casa, agora eu tenho, e Deus está falando, nem tanto assim. Faz de conta que não tem. Isso aqui não é fácil para os homens, viu? Não é fácil para os homens. Não é fácil, mas está na... Eu vou ler de novo, porque não foi eu que escrevi. Eu vou ler de novo. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, pelo que doravante, isso é daqui para frente, os que têm mulher, sejam como se não tivessem. Aproveita, e quando ela está te perturbando muito, faz de conta que ela não existe também. Os que choram como se não chorassem, os que folgam ou se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem nada. Comprei 5 casas, e daí? Vivo como se não tivesse nenhuma. Consegue fazer isso? Você consegue ter 5 propriedades e viver como se não tivesse nenhuma? Você consegue viver desapegado? Porque é o seguinte, desapegado do que você não tem, e mesmo assim tem gente que não tem na mão, mas continua com o coração preso. Se algum dia eu tiver, se algum dia eu tiver, se algum dia eu tiver, continua preso do mesmo jeito, right? Mas aquele que tem na mão e faz de conta que não tem, esse é o desapegado. Quem entendeu como viver as primeiras coisas? Ele prometeu. O que ele prometeu? Eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, porque as primeiras coisas são passadas. Você se agarrou tanto aqui, e Deus, isso é passageiro, isso é passageiro, isso vai passar. Não fica tão apegado com isso. Eu quero que você olhe para cá, as coisas que vão permanecer na sua vida. Então deixa eu terminar a minha aula com Isaías capítulo 11, e eu estou aqui nas coisas eternas. Isaías capítulo 11, nós vamos ler ele do versículo 6 até o 9. Alguém me explica se tem condição disso acontecer agora? Isso aqui só tem condições de acontecer quando as primeiras coisas forem canceladas. Isaías capítulo 11, versículo 6 diz assim: o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão novo, e o animal cevado viverão juntos, e o menino pequeno os apacentará, os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará na toca da áspide ou da cobra, e a desmamada meterá a mão na cova do basilisco, isso é, daquela cobra perigosa. Tá? Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vale a pena ler esse texto novamente. O leão morará, isso é, o lobo morará com o cordeiro,
O leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará na toca da áspide, e a desmamada meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Isso aqui é a paz eterna que Deus vai nos dar. Junto com esse versículo, eu queria acrescentar, vou deixar alguém procurar para mim, João 14, 27, vou pedir para alguém ler. Como o Senhor vai estabelecer as segundas coisas. Se alguém achar João 14, 27, levanta a mão aí para mim, para ler para nós, por favor. Ok, deixa ela ler ali atrás. Deixo com vocês a minha paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos nem tenham medo. Obrigado. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Lendo na minha versão. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não tem como Deus estabelecer essa paz aqui. Não tem como o cordeiro morar com o leão aqui. Não tem como a criança brincar com a cobra aqui. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Essa é a paz que o Senhor tem para nós nas segundas coisas. Alguém diz comigo, eu aguardo as segundas coisas. Eu quero que você tire a expectativa das primeiras coisas. Pare de pedir tanto da vida agora. Vou repetir devagar o que eu falei. Pare de pedir tanto da vida agora. Eu estou falando para mim, que eu sou muito exigente. Eu quero e eu quero. E eu ainda vou para a oração pedir. E vou para o jejum também. E boto Deus na parede. E eu fico lá. E Deus, espera aí. Você ainda está aqui. Segura. Porque você está com muita expectativa aqui. Você tem que diminuir a expectativa aqui e colocar mais expectativa aqui. Não é fácil lidar com as primeiras coisas. A gente lida com elas como se fossem as únicas. Não são só as primeiras. Existe uma segunda fase que está vindo. Por isso que essa não é tão boa assim. Por isso que essa não é tão boa. Existe uma segunda fase que está vindo e Deus prefere essa fase. Deus contempla e Deus fala dessa fase. E Deus falou, eis que faço novas todas as coisas, porque as primeiras são passadas. Parece que a igreja não ouviu essa palavra. Parece que a igreja não acordou para essa palavra, que Deus está falando, vou encerrar isso aqui. Vou enxugar dos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, nem dor, porque eu vou passar todas as coisas, e as primeiras coisas são passadas. Eu fiz um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. Oh, Senhor, o mar não vai existir. Será que eu vou gostar dessa mudança aí? A gente está muito preso aqui, no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico. Deus está dizendo aí. Eu queria agora finalizar meu estudo, a minha fala, com o Salmo 121, e pode até parecer que não tem nada a ver esse texto aqui, mas o Salmo 121, que é um salmo lindo na Bíblia, lindo, vai nos trazer um fechamento. Diz o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Leia comigo a segunda parte, 1, 2, 3. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe qual a revelação que o Senhor trouxe para mim, que Ele me lembrou aqui nesse verso? Começando com o versículo 2. No versículo 2, diz que Ele fez os céus e a terra. Ele fez os céus e a terra. No contexto que eu quero usar aqui hoje, os céus é esse lugar das segundas coisas, tá? Das coisas eternas. Mas a terra que a gente conhece hoje é o lugar das primeiras coisas. Deus fez o lugar das primeiras coisas, que é a terra. Mas Ele fez os céus, o lugar das segundas coisas. E no mesmo versículo Deus está dizendo, eu fiz as duas coisas. Eu fiz os céus e a terra, tá? Agora, quando você eleva os olhos para os montes,
E geralmente você está na terra quando você faz isso. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Os montes de dificuldade, questionamento, de desafio na nossa frente, quando você eleva os olhos, e todos nós fazemos isso, quando não faz audivelmente na oração, perguntando para Deus, você faz só o coração suspirar, você diz, meu Deus, até quando? Até quando? Quando? Eleva os meus olhos para os montes, esse suspiro humano, de onde me virá o socorro? De onde me virá alívio? E Deus está dizendo, do mesmo Deus que fez o céu e a terra, Ele fez as primeiras e as segundas. Em outras palavras, as respostas daqui estão somente aqui, nas segundas coisas. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez as primeiras coisas e as segundas coisas. Não importa. A resposta vem do mesmo lugar. Aqui, nas segundas coisas, a resposta vem do mesmo lugar, porque Ele fez os céus. Mas aqui, nas primeiras coisas, a resposta vem do mesmo lugar, porque Ele fez os céus e a terra. Agora, como a gente está aqui, leia comigo as promessas que estão nesse salmo. Não deixará vacilar o teu pé. Aonde? Nas primeiras coisas. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. Por onde que ele precisa me guardar? Nas primeiras coisas. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Aonde? Nas primeiras coisas. O sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. Onde que existe sol e lua? E onde não vai existir sol nem lua? Eu vou só ler de passagem, Apocalipse 21, versículo 22. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso. 23, a cidade não necessita nem de sol, nem de lua. Então, quando ele fala aqui, que ele está que o sol não me ferirá de dia, nem a lua de noite, ele está falando justamente dessa fase que eu ainda estou aqui. Então, o sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma ou a tua vida. Onde ele precisa fazer isso? Nas primeiras coisas. O único lugar onde a minha vida corre risco é onde eu estou passando aqui. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, ou a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor é a nossa resposta. A oração que eu quero fazer com você nessa noite. Primeiro é uma oração de gratidão, e eu queria orar sentados mesmo. Eu queria orar onde você está. Eu quero que você contemple comigo o Deus que criou as primeiras coisas e as segundas. Ele fez as duas fases. A primeira oração que eu queria convidar os irmãos a fazer comigo é agradecer o Senhor nesse momento, celebrar Ele. O Deus que inventou a primeira fase. E olha, Ele prometeu sofrer conosco, junto conosco, Ele está sofrendo junto conosco, as perdas da primeira fase, as incongruências, as faltas de respostas. Senhor, muito obrigado, Senhor. Tu não és o Deus só das segundas coisas. Tu não és o Deus somente daquela fase em que o cordeiro morará com o lobo. Tu és a fase em que hoje o lobo come o cordeiro, Senhor. Tu és o Deus dessa fase também. E Tu estás conosco aqui. Tu és o Criador desta fase. Alguém diz comigo, Deus, obrigado. Alguém celebra o nome do Senhor. Alguém adora o Senhor comigo. Hoje é quarta-feira, 10 de julho. Ainda estamos na primeira fase, nas primeiras coisas. Mas Ele está conosco hoje em Marlborough. Nessa pequena igreja, nessa pequena congregação. Aqui, neste lugar, está o Senhor. O Criador das primeiras coisas. Aquele que prometeu, vou fazer tudo novo. Escreve, porque eu vou fazer tudo novo. Só nós te adoramos essa noite. Eu te dou graças, Senhor, por falar comigo dessa parte da Tua palavra. Eu te dou graças por trazer essa revelação, este entendimento, de que o Deus que trouxe as primeiras coisas vai trazer as segundas. Alguém diz para Deus, me ajuda a superar as primeiras coisas, me ajuda a superar aqui, me ajuda a aprender a viver aqui. Desapegado, porque são só as primeiras coisas, desapegado. Nós vamos orar por desapego agora, eu quero orar por desapego nesse momento.
Liberta-nos agora, Senhor. Quem tem mulher que viva como não tenha, às vezes eu não sei fazer isso. Quem compra como se não comprasse, às vezes eu não sei fazer isso. Quem tem como se não tivesse, às vezes eu não sei fazer isso. Eu fico apegado. Senhor, são apenas as primeiras coisas. Os bens que eu tenho hoje, Senhor, a traça vai roer e o ferrugem vai comer, mas Tu me falaste que eu devo fazer tesouros no céu, onde a traça não vai roer, o ferrugem não vai comer e os ladrões não roubam. Tu estás falando que os bens que eu vou ter no futuro, esses sim, eu devo preocupar com eles, porque eles estão protegidos na eternidade. Deus, obrigado, porque nessa noite nós elevamos os olhos aos céus e nós perguntamos: de onde nos virá o socorro? O socorro continua vindo do mesmo lugar, o socorro vem de Ti. Nós reafirmamos essa noite que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, essa noite eu abençoo os meus irmãos que estão aqui, para que eles sejam renovados na fé. Eu queria convidar você a ficar de pé onde você está. E nós vamos pedir renovação de ânimo, renovação de fé, renovo de perspectiva. Eu queria que você falasse com Deus assim: eu não quero viver o resto do ano com a perspectiva errada. Faz uma retificação na minha perspectiva esta noite. Senhor, eu quero uma perspectiva melhor para viver de julho a dezembro de 2024. Eu quero aproveitar melhor os meus dias. Eu quero ser menos atormentado pelas coisas passageiras. Eu quero liberar a igreja dos tormentos nessa noite. Eu quero proclamar que nós sofreremos menos pelas coisas passageiras dessa vida. Eu quero proclamar que nós desfrutaremos mais das coisas eternas. Eu queria aproveitar, e aí eu sei que você está orando, receba do Senhor aí uma bênção, receba do Senhor um renovo, receba do Senhor um ânimo nessa noite, receba do Senhor uma graça para viver dias melhores, de julho a dezembro. Receba do Senhor uma alegria melhor, uma alegria maior. Eu te abençoo essa noite. Você é um vencedor que está vindo da grande tribulação. Você tem lavado suas vestes no sangue do Cordeiro. Você vai entrar pelas portas do céu como vencedor. Você terá superado as primeiras coisas. Sim, você vai entrar de cabeça erguida. Os anjos vão te aplaudir, porque você venceu. Você entrará de vestes brancas, porque você superou as primeiras coisas. Eu quero te abençoar, eu quero te aplaudir essa noite. Eu quero celebrar a tua fé e a tua vitória. Eu estou junto com você nesse combate. Estamos juntos combatendo o bom combate da fé. Eu quero te abençoar essa noite. Eu quero celebrar você vir à casa de Deus nessa quarta-feira, dia 10 de julho. Eu queria pedir a sua gentileza da gente fazer a última oração juntos, aqui, de mãos dadas, se a gente puder, aqui no altar. Eu queria convidar você. Vou dar uma pausa aqui. Vou pedir para a gente ficar mais pertinho uns dos outros, se a gente puder. Eu não dei as mãos agora, não. Olha, eu queria que você olhasse para as pessoas que estão aqui nesse momento. Sabe por quê? Cada um de nós, irmãos, é um vencedor. Nós não estamos bajulando ninguém. Nós estamos falando a verdade. Todas as mães que estão aqui, todas as mulheres que estão aqui, têm sido vencedoras. Os homens que estão aqui, só Deus sabe as lutas que você enfrenta, os inimigos que te enfrentam. Você tem vencido pela graça de Deus em você. A primeira coisa a celebrar de você é a sua fé. Você não tem desistido, você tem crido no Senhor. Por crer no Senhor, você tem voltado a essa casa toda semana. Toda vez que você entra por aquelas portas, você está dizendo: eu continuo crendo. Eu continuo crendo que Deus vai cumprir as promessas. Vai me levar para o céu, vai me glorificar, vai me dar a vitória. Eu queria dizer algumas coisas para os irmãos nessa noite, que alguns problemas serão resolvidos, sabe? Talvez Deus não vai resolver todos, mas eu quero declarar, pela graça do Senhor, pela fé no Senhor, que vários de nossos problemas serão resolvidos. O desejo do Senhor é melhorar a nossa vida o máximo que Ele puder nessa fase. Ele não vai melhorar tudo, Ele não vai resolver tudo, é a primeira fase. Mas eu quero declarar que há uma melhora de Deus para nós. Eu estou falando do nosso casamento, eu estou falando das nossas finanças, da nossa saúde. Não fale que você está envelhecendo. Fale que Deus está renovando seu corpo.
Olha, eu não sei que idade meu corpo vai chegar. Eu só sei de uma coisa: cada dia eu vou me renovar. É isso que eu sei. Tá? Se você me encontrar com 90, não me chama de velho não, porque eu não vou gostar. Eu vou estar me renovando no Senhor. Entendeu? Eu vou estar me renovando no Senhor. Se eu queria que você contasse cada dia da sua vida como um dia de vitória, sabe? É um dia de vitória. Eu queria parabenizar os jovens que estão aqui, sabe? Os que têm crido no Senhor, têm continuado essa batalha. Você sangra muitas vezes, os sofrimentos continuam, sabe? Olha, eu analisei alguns momentos que eu sofri esse ano já, algumas tristezas que eu passei, e eu venci. Deus me deu graça. Eu tive muitos momentos de alegria, e no meio deles alguns momentos de tristeza. Diz comigo assim: é normal. Você passou a mesma coisa, você passou algumas coisas ruins esse ano. Eu quero pedir ao Senhor que passe o sangue de Jesus agora em nossas memórias de dor desse ano, que apague as tristezas que a gente passou, que apague da nossa mente os momentos ruins que a gente passou, e que nos dê mais ânimo agora, porque nós temos alguns meses aí pela frente para enfrentar, para continuar e terminar o ano. Eu te abençoo nessa noite, nesse lugar, e pedir que você agora pode dar as mãos aí, que nós vamos agora receber uma bênção do Senhor. Pai, renova-nos agora. Pai, renova estes obreiros, estes homens, essas mulheres, que eles voltarão a esta casa. Quantas vezes voltaremos aqui, Senhor? De julho a dezembro. Vamos continuar declarando a nossa fé, dirigindo o nosso carro para a tua casa, trazendo a nossa família para a tua presença. Vamos continuar